Bom dia, pessoal. Novamente, vamos hoje falar um pouquinho sobre tubos sonoros, então instrumentos musicais feitos a partir de tubos sonoros. Como eu já comentei em outro vídeo, né? Que tipo de instrumentos seriam esses? Por exemplo, saxofone, trompete, trombone, que mais? Flauta, um órgão, né? Ou mesmo aqueles instrumentos que são tambores, né, que é a base de pele, que você bate numa pele em cima, né, como um atabaque, por exemplo, e enfim, ele tem a vibração característica dele. Tá? Bom, então é sobre isso que é o tópico da aula de hoje, tubos sonoros. Mas antes de falar sobre eles, vou fazer uma revisão rapidinha sobre cordas vibrantes, que a gente viu na aula anterior. E a corda vibrante nada mais é que a ideia de que nosso modelo que a gente trabalhou é uma corda fixa nas duas extremidades, né? Ela pode vibrar com diferentes harmônicos, né? Na figura que estou representando aqui, tal é o quarto harmônico, já que tem 4 ventres, mas poderia vibrar no modo fundamental de vibração, que é um único ventre, ou o segundo harmônico, que são apenas 2 ventres. E a gente conseguiu deduzir uma equação geral que prevê a frequência que uma corda fixa nas duas extremidades pode vibrar. A frequência fundamental dela, ou do segundo harmônico, terceiro, tanto faz, né? É dado por essa equação aqui. Essa aqui é uma equação genérica que permite a gente prever quanto vai ser a frequência de vibração de um determinado harmônico dessa corda que está fixa nas duas extremidades. A gente vai fazer uma ideia parecida nessa aula de hoje, que é deduzir equações da frequência de vibração em que tubos sonoros podem emitir os sons que eles emitem. Né? E a gente vai falar de tubos sonoros abertos em uma extremidade ou nas duas extremidades. Tá? Então a gente vai começar falando de tubos sonoros que são abertos nas duas extremidades. Quando estou falando de tubos sonoros, gente, é instrumentos, né, musicais aí que são feitos de tubos sonoros, que têm as duas extremidades abertas. Aí pode ser qualquer instrumento que seja desse tipo. Então, para simplificar o nosso modelo físico, eu vou pegar um tubo qualquer aqui, né? Pensei que isso aqui é um cano de PVC, por exemplo. Sim, um cano de PVC pode ser um instrumento sonoro, ele é aberto nas duas extremidades, e dependendo do tamanho desse cano de PVC, se eu bater nele, ele vai emitir som diferente, né? Então, você pode até testar, se você tiver um cano de PVC na tua casa aí, né, vazio, livre aí, pega um pedaço dele, bate nele, ele vai ter um som. Se tiver um comprimento maior, vai ter outro som que ele vai emitir, uma outra frequência. Tá? Então, sim, dá para fazer instrumento musical com tubo sonoro, dá para fazer, e eu vou mostrar para vocês depois exemplos de instrumentos feitos com tubos sonoros, tá bom? Como o cano de PVC, por exemplo. Mas antes, vamos à parte teórica. Então, a ideia aqui é que a gente tem um cano, que a gente tem um corte, né, a gente tem uma visão dele aqui lateral, né, de um cano aberto, imagina. Aí esse cano tem um comprimento qualquer aqui que a gente está chamando de L. Bom, para tubos sonoros, tá, para a gente ter um som produzido, vamos dizer, um som que seja harmônico, não um som musical com periodicidade regular, né, que não seja um ruído, o nosso modelinho que a gente vai estar estudando aqui, vamos estar assumindo que nas extremidades desse tubo sonoro aqui, a gente necessariamente tem um máximo de compressão do ar ocorrendo ou um mínimo de compressão. Lembrando que dentro do tubo sonoro a gente não tem uma corda vibrando, né? Essa representação aqui na forma de uma corda representa como se fosse a densidade do ar ali dentro. Então, nesse ponto mais alto aqui, é o ponto em que tem a máxima compressão do ar. Ele está bem comprimido, depois ele está menos comprimido, e aqui na outra extremidade ele é o máximo de rarefação possível. Tá? Enquanto que bem no meio aqui seria a situação de repouso do som. Ele não está nem comprimido e nem rarefeito, ele está na situação de repouso. Tá? Vamos dizer assim. Então, aqui a densidade dele, vamos dizer, é o equilíbrio ali. Tá? Então, por isso que eu vou estar sempre representando como se fosse uma onda, porque essa onda aqui, que seria como se fosse uma corda, está representando como varia a densidade do ar dentro desse tubo sonoro. Tá? E no nosso modelinho, então, pensando então sempre numa corda, não vou ficar falando em densidade do ar, as extremidades têm que ser sempre máximos ou mínimos, tá? Nunca nós, para funcionar, para sair som desse instrumento. Tá bom? Imagina se as extremidades fossem nós, não estaria saindo som nenhum, porque não teria vibração nas extremidades. Tá?
Então essas extremidades, assim como no instrumento de corda, né, a gente diz que elas são ventres, porque é sempre o máximo. Pensa na corda que era o máximo, né, o ventre, né? Então aqui é o máximo também, então são sempre ventres. Tá? E no meio, ou antinós, e no meio é o que a gente está chamando de nó ou nodo. Bom, então a gente vai fazer algo parecido. A gente quer saber qual a frequência de vibração que esse tubo sonoro pode estar vibrando. Vamos lá. Então a gente vai fazer o seguinte. Observa que nesse comprimento L que esse tubo tem, quantos comprimentos de onda tem aqui? Né? Se a gente pensar que a onda começa aqui em cima, ela foi até embaixo, então já deu meio comprimento de onda, depois ela teria que voltar até em cima de novo para dar uma onda completa e depois se repetir e continuar a fazer isso, né? Então a gente pode observar que dentro desse tubo sonoro aqui a gente tem meio comprimento de onda, né? O que cabe aqui dentro. Né? De novo, se eu quisesse uma onda completa, eu teria que voltar a subir aqui em cima, só que teria que estar dentro do tubo, né? E não é o caso. Tá? Então a gente tem aqui meio comprimento de onda. Então a gente pode dizer que o comprimento L desse tubo é exatamente, em termos de comprimento de onda, meio comprimento de onda. Então eu posso passar o 2 multiplicando L, a gente fica com lambda igual a 2L. De novo, a gente vai usar a equação da velocidade igual a lambda vezes a frequência. A gente substitui no lugar do lambda o que a gente determinou agora, que é 2L, e isola a frequência. Você vai ficar com a frequência é V sobre 2L. E essa frequência que a gente determinou é justamente a frequência fundamental de vibração desse tubo, né? Ou o modo fundamental de vibração, também é chamado assim, ou o primeiro harmônico. Isso quer dizer que essa é a maneira mais simples com que o ar pode estar vibrando ali dentro desse tubo sonoro. Tá? Isso é o modo fundamental de vibração. Então, tendo meio comprimento de onda aqui dentro. Beleza? Bom, vamos continuar a nossa análise aqui. Vamos descrever agora a segunda maneira mais simples que ele pode vibrar. Lembrando que dentro desse tubo sonoro, nas extremidades, tem que ser sempre ventres, né? E não nós. Então, a segunda maneira mais simples de ele vibrar é colocando dentro desse mesmo comprimento, desse tubo sonoro aí, meio comprimento de onda mais meio comprimento de onda. Então, a gente agora tem uma onda inteira aqui dentro, né? E as extremidades continuam sendo ventres. Só, o que é essa linha pontilhada? É só simulando, né, como se fosse a onda dentro desse tubo sonoro se movimentando, né, indo para cima e para baixo. Né? Então, uma hora a gente tem o máximo que está aqui em cima, a máxima compressão, depois ela fica mais rarefeita, volta para a máxima compressão e fica oscilando. Tá? Bom, então, agora o nosso comprimento L é exatamente, em termos de comprimento de onda, uma onda inteira. Então, a gente tem lambda sobre 2 mais lambda sobre 2, que dá um lambda inteiro, né? Bom, então V igual a lambda F, no lugar do lambda substitui o L, isola o F, você vai ter agora, então, que a frequência é V sobre L. É o segundo modo de vibração, a segunda maneira mais simples que esse tubo pode vibrar, ou segundo harmônico, também é chamado assim. Comparando com o primeiro harmônico era V sobre 2L. Agora é 2V sobre 2L, ou seja, V sobre L, né? Ou seja, a frequência do segundo harmônico é o dobro do primeiro harmônico. Mas esse tipo de comportamento a gente já viu quando estudou a corda, né? O instrumento de cordas. Era exatamente igual à equação, né? Então a gente já pode ver que para tubos sonoros abertos, né, seguindo essa analogia lógica, a equação que descreve as frequências de vibração no tubo sonoro aberto nas duas extremidades vai ser igual ao de um instrumento de corda que está fixo nas duas extremidades. Mas vamos continuar aqui só para verificar de fato, né? Então, a terceira maneira mais simples que ele poderia vibrar, qual seria? Então, com meio comprimento, mais meio, e voltando a ter mais meio comprimento, né? Para que nas extremidades sempre sejam ventres. Tá? Então, beleza. Então, agora a gente tem o nosso comprimento total L, e agora a gente tem meio comprimento de onda, mais meio e mais meio. De novo, as extremidades continuam sendo ventres. Então, agora no nosso L a gente tem 3 meios comprimentos de onda. Né? Um comprimento de onda e meio, 1,5. 3 sobre 2 é 1,5. Então, meio mais meio, 1 mais meio, 1,5. Bom, isola o lambda de novo, vai dar 2L sobre 3, substitui o lambda no V igual a lambda F. Então, a gente depois é só isolar a frequência aqui, né? Passo 3 multiplicando o V e o 2L dividindo. Você chega que o terceiro harmônico, o terceiro modo de vibração é
3V sobre 2L, que é exatamente o triplo do modo fundamental de vibração, né? Que era só V sobre 2L. Por isso a gente pode escrever, então, F3 igual 3 vezes o V sobre 2L, que é o F1, a frequência do primeiro harmônico, né? Então, foi para o terceiro modo de vibração, ele é o triplo do modo fundamental de vibração. Foi para o segundo modo de vibração, ele é o dobro do primeiro modo de vibração. Bom, se a gente quiser a quarta maneira mais simples desse tubo vibrar, né? Agora a gente vai ter, então, 4 meios comprimento de onda dentro desse tubo. Então, meio comprimento, mais meio e mais meio. Então, meio mais meio é 1, meio mais meio é 1, dá o total, o comprimento ali, em termos de comprimento de onda, né? O tamanho do tubo L, em termos do comprimento de onda, agora é 2L. Bom, faz o mesmo esquema aí, né? Você vai verificar que a frequência do quarto modo de vibração é 2V sobre L, ou 4V sobre 2L, é a mesma coisa, né? 2V sobre L ou 4V sobre 2L dá o mesmo resultado. Por que quero dizer isso? Porque se eu escrever 4V sobre 2L, V sobre 2L é o F1, e a gente ficaria com o 4 aqui na frente. Então, o quarto modo de vibração é 4 vezes o primeiro modo de vibração, 4 vezes o F1, 4 vezes o modo fundamental de vibração. Então veja, o comportamento é esse. Se a gente agora colocar mais meio de comprimento de onda aqui dentro, a gente vai para o F5, que vai ser 5 vezes o modo fundamental de vibração. Se colocar mais outro meio comprimento, a gente vai para o sexto modo de vibração e por aí vai. Então, de modo geral, a gente chega numa mesma equação que a gente tinha lá para a corda fixa nas duas extremidades. Então, a equação funciona igualzinho, tá? Então, a gente tem que a frequência do enésimo modo de vibração é igual ao número desse modo de vibração vezes a frequência do modo fundamental de vibração, onde o modo fundamental é sempre V sobre 2L, igualzinho ao que a gente tinha lá para as cordas. Então, a equação é a mesma. Bom, vamos ver agora como é que a gente pode descrever a frequência para tubos sonoros fechados em uma das extremidades, né? Então, imagine aí um instrumento sonoro qualquer, né, de tubo em que tem uma das extremidades fechadas, fixas, né? Bom, então vamos analisar como é que vai ser a representação desse nosso modelo. Tá? De novo, a gente tem um tubinho qualquer, com comprimento L, uma extremidade dele é fechada e a gente vai assumir que nesse nosso modelo, na extremidade fechada, as moléculas do ar que estão nessa extremidade aqui, elas não vibram, afinal elas não conseguem passar da parede aqui, né? Então elas estão sempre nessa mesma posição, tá? Vamos assumir assim. Isso aqui é o nosso nó, enquanto na extremidade aberta tem que sair som, né? Então seria um ventre, um máximo aí, tá? Ventre ou antinó, lembrando, né? Bom, vamos descrever de novo quanto vale o comprimento desse tubo em termos do comprimento de onda. Quantas ondas está cabendo aqui dentro dessa maneira mais simples que o tubo poderia vibrar? Veja, aqui a gente tem 1/4 de comprimento de onda, depois voltaria a ter mais 1/4, mais 1/4, opa! Então, de novo, 1/4 de comprimento de onda, mais 1/4, mais 1/4 e mais 1/4 daria uma onda inteira, né? Certo? Então, esse comprimento do tubo aqui representa 1/4 de um comprimento de onda. A gente tem 1/4 de um comprimento de onda aqui. Então, é só isolar o lambda de novo, vai ser igual a 4L. Substitui na equação onde V igual a lambda F, V igual a 4L vezes F. E isola o F, você vai ter que o modo fundamental de vibração agora é V sobre 4L. Diferente do que a gente tinha para corda fixa nas duas extremidades e para tubos abertos nas duas extremidades, onde a frequência do modo fundamental era de V sobre 2L. Tá? Então imagina, se eu tinha um tubo aberto nas duas extremidades, tira essa tampa aqui, a frequência fundamental seria V sobre 2L. Coloquei uma tampa, vai ser V sobre 4L, ou seja, o modo fundamental de vibração desse tubo cai pela metade. É isso que está ocorrendo. Bom, qual que é a segunda maneira mais simples de vibrar? Veja, a segunda maneira mais simples agora não é simplesmente somar mais quarto comprimento de onda aqui, né? A gente tem 1/4, se eu somar só mais 1/4, e se fosse a extremidade do tubo aqui, seria um nó, não sairia som. Então eu preciso somar mais 1/4 de comprimento de onda, para que seja um ventre ali, saia som, né? Então agora a gente tem aqui dentro 1/4 mais 1/4 mais 1/4 de comprimento de onda.
Então, o comprimento do tubo são 3/4 de um comprimento de onda. Isola o lambda, vai ter 4L sobre 3. Substitui na equação e isola o F. Você vai ter que o próximo modo de vibração mais simples que ele pode vibrar é 3V sobre 4L. Opa, como é 3 aqui, a gente está chamando que esse é o terceiro harmônico. Então, 3V sobre 4L. 3 vezes o modo fundamental de vibração. O modo fundamental de vibração é V sobre 4L. V sobre 4L é o F1. Portanto, o F3 é 3 vezes o F1. E olha que interessante. Não permite ter, nessa nossa análise aqui, um F2. Porque o que seria o F2? Lambda sobre 4 mais lambda... Opa, mas é nó? Não pode? Então tem que ter mais um lambda sobre 4. Então já dá para perceber que a gente vai ter nesses nossos tubos sonoros modos de vibração apenas com número de harmônico ímpar. 1, 3, 5, 7, 9, por aí vai. Tá? Vamos ver a próxima maneira mais simples. 1/4, 1/4, 1/4. Se eu somar mais 1/4, opa, vai dar um nó. Aí não sairia som, tem que somar mais outro 1/4. Então tá aqui, ó. Dentro do nosso comprimento do tubo, 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4. Então a gente tem 5/4 de comprimento de onda, né? 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4, é uma onda inteira, mais 1/4. 5/4 de comprimento de onda. Isola o lambda, substitui em V igual a lambda F, isola o F. Você vai ter então que esse aqui vai ser o F5, porque tem 5/4 de comprimento de onda, né? Então vai ser 5 vezes o modo fundamental, que é V sobre 4L, modo fundamental. Então a gente pode substituir como sendo o quinto modo de vibração igual a 5 vezes o modo fundamental de vibração, 5 vezes o F1. Tá? Esse é o quinto harmônico. Claro, qual seria o próximo modo de vibração? Pô, tem que ser 7/4 de comprimento de onda, né? 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4, vai dar 4/4. 5/4, 6/4, 7/4. Então tá lá, L igual a 7 lambda sobre 4. Vai dar a mesma coisa, isola, a gente vai ter aqui o outro modo de vibração, esse modo de vibração para o tubo, nessa condição aqui, é 7V sobre 4L, ou 7 vezes o modo fundamental de vibração. Qual seria o próximo modo de vibração? Então, o nono modo de vibração, né? Não tem o oitavo, seria o nono, porque eu teria que adicionar mais 1/4 e mais 1/4 de comprimento de onda. Né? Então, a gente só vai ter modo de vibração aí ímpares. Então, a gente pode escrever uma equação geral aqui para tubos sonoros abertos em apenas uma extremidade, como sendo Fn igual a NF1. Observa que todas as deduções que a gente fez têm essa cara aqui. Só que para tubos sonoros fechados em uma extremidade, esse número N é somente número ímpar. 1, 3, 5, 7, 9, 11. E o modo fundamental dele é V sobre 4L e não V sobre 2L. Tá? Então tem que ter esse cuidado. Então quando você vai resolver um problema de física sobre tubos sonoros, você tem que identificar se esse tubo sonoro é aberto nas duas extremidades ou ele é fechado em uma das extremidades. E de modo geral os livros vão trazer assim. Um tubo sonoro aberto, ele não vai dizer que é aberto nas duas extremidades. Já está implícito. Se é aberto nas duas extremidades. Um tubo sonoro fechado já está implícito também, que ele é fechado apenas em uma extremidade. Então tem que ter esse cuidado na leitura, né? Na interpretação do texto de um exercício, por exemplo. Tá? Por que isso? Porque a partir do momento que você identificou que é um tubo sonoro aberto, esse Fn aqui, você pode usar essa equação, mas o N vai poder ser qualquer número inteiro. E F1 é V sobre 2L. Se for tubo fechado, o Fn também vai poder usar essa equação, só que o F1 vai ser V sobre 4L e o N vai ser somente número ímpar. Então tem que ter esse cuidado. Tá legal, gente? Então, resumindo aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui qual que é o comando. Aqui, resumindo, a gente tem para cordas frequência geral de vibração, pode ser escrito assim, Fn igual a NF1, né? Onde esse F1 é igual a V sobre 2L, e o N pode ser qualquer número inteiro,
que é o número do harmônico, né? Se eu estou falando do primeiro, do segundo, do terceiro ou do quarto harmônico, do quinto, tanto faz. Tá? E essa mesma equação aqui vale para tubo também aberto. Já para tubo fechado, muda um pouquinho. O Fn vai ser escrito ali como NF1, igual como está em cima. Porém, agora esse F1 tem outra cara. É NV sobre... O F1 é V sobre 4L. Tá? E o N aqui é somente número ímpar. Aqui, né? 1, 3, 5, 7, 9 e por aí vai. Beleza? Então, em termos de equações, a gente tem essas condições aqui. Para a corda e tubo aberto, Fn, né, a frequência do enésimo harmônico de vibração desse tubo, é NV sobre 2L. E para tubo fechado é NV sobre 4L. Beleza? Bom, vou mostrar para vocês aqui um vídeo mostrando tubos sonoros sendo tocados, né, para vocês verem que funciona de fato, mesmo que seja um cano de PVC. Tá? Então veja, o que ele tem aqui, ó, são tubos sonoros, né, tubos de PVC, que eles dão algumas voltas aqui por baixo, mas são abertos nas duas extremidades. Tá? É esse instrumento que ele tem. E o fato de dar volta aqui, que ele faz fazer várias voltas, é que ele está mudando o comprimento desses tubos. Só isso, tá, gente? Game of Thrones o cara tá tocando. É isso aí. E de fato dá para fazer com tubo. Tá? Até ano passado, quando a gente estava com as aulas presenciais, foi um trabalho que eu sugeri para os meus alunos do segundo ano fazer esse instrumento de tubo sonoro de PVC. E eles fizeram e tocaram música e tudo, gravaram o vídeo, tá? Enfim, funciona, né? Deixa eu mostrar outro vídeo para vocês, que não é com tubo de PVC, mas com tubo de vidro. E aqui a gente tem tubo de vidro, que ele é fechado em umas... Né, um tubo sonoro, é vidro, né? Faz um tubinho aqui, né? E esses tubos são fechados em uma da extremidade. Como assim fechado? Claro, a gente tem água nessa extremidade, então ele está fechado e a outra extremidade está aberta. Tá? Então isso aqui a gente pode dizer que é um instrumento de tubo aberto, fechado em uma das extremidades. Tá? E vamos ver ele tocar aí. Ó. O que ele faz? Ele preenche um monte de copo de água, ele preenche um monte de copo com água, e a água tem diferentes alturas, ou seja, a quantidade de ar que tem dentro desses tubos varia, ou seja, o comprimento desses tubos, o L, lá da equação, esse L aqui, está variando. E se ele varia o L, ele consegue mudar a frequência com que esse tubo vai vibrar. Percebe? Então muda o L, muda a frequência. Então ele ajusta a quantidade de água para que tenha uma altura diferente de ar ali dentro do copinho e consequentemente ele vai ter frequências de vibração diferente para cada copo. Vamos ver esse cara tocar aí, deixa eu ver. Aqui. Bom, quem quiser ver mais sobre isso aí, sugiro pesquisar no YouTube, que vocês vão encontrar bastante coisa sobre isso. Artistas de rua tocando com copo, com tubo de PVC, e esse aqui também com taça de cristal, usando o efeito de ressonância. Professor, mas como assim o efeito de ressonância? Sim, já vamos ver, ó. Deixa ele tocar ali.
No, I'm from here. Então é isso, ó, como vocês podem observar, tem um monte de taça de cristal preenchido com volumes diferentes de água, o que acaba deixando o copo com diferentes colunas de ar ali dentro para vibrar. E como é que ele está fazendo vibrar o ar ali dentro? Usando o fenômeno de ressonância. Então é sabido que quando você arrasta o dedo na borda de uma taça de cristal, ele dá o efeito de ressonância, ou seja, gera esse sonzinho aí, né? E como os copos estão preenchidos com diferente quantidade de água, de novo, tem diferentes quantidades de coluna de ar, o L é diferente, então ele vai produzir diferentes frequências para cada copinho. Legal? Bom, gente, eu vou fazer alguns exercícios com vocês, né? Isso aqui é material complementar que eu estou colocando para vocês no link também, né? Eu não vou fazer todos, vou fazer um ou outro aqui só para a gente trabalhar juntos, né? Ver como é que funcionam essas equações na prática. E o resto eu vou deixar com vocês para depois tentar fazer sozinho, né? E qualquer coisa aí vocês perguntam depois para mim no atendimento que a gente tem toda quarta-feira. Tá? Então vamos lá, fazer pelo menos uns 2 exercícios aqui, tá? Para a gente usar essas equações. Então deixa eu primeiro abrir eles lá no Paint. E daí eu tenho mais liberdade para trabalhar. Então tá lá. Deixa eu só dar uma ajeitadinha. Beleza. Então vamos fazer o exercício 1 aqui. Deixa eu ver como é que tá a caneta. Isso. Então exercício 1. Diz assim, ó, você tem um tubo sonoro que ressoa com mais intensidade na frequência de 680 Hz. Então o que quer dizer ele ressoar, né? Que ele vai vibrar. É isso que ele estava falando, né? Então o tubo sonoro ele ressoa com mais intensidade nessa frequência aí. Vamos anotar isso, deixa guardadinho esse valor aqui, 680 Hz. Com experimentação apropriada, percebe-se a formação no interior do tubo de uma sucessão de nós e ventres. Sabendo-se que a velocidade de propagação do som é de 340 metros por segundo, conclui-se que a distância entre 2 nós consecutivos é de quanto? Então, nota, primeira coisa, ele não disse para a gente que tipo de instrumento de tubo sonoro é, se é aberto, quando fala aberto já está implícito nas 2 extremidades, ou se é fechado. De novo, se for fechado já está implícito que é em uma extremidade. Então ele não falou nada disso. Tá? Ele só quer saber, então, como que ele quer saber? A distância entre 2 nós consecutivos, tá? Independente se é tubo aberto ou fechado. Porém, ele deu para a gente a velocidade de propagação e a frequência que esse tubo está vibrando. Tá? Então vamos fazer o seguinte. A gente sabe que a velocidade de uma onda é sempre V igual a lambda vezes a frequência. Bom, vamos determinar aqui o comprimento de onda. Professor, mas por que tu quer saber quanto vale um comprimento de onda? Né? Porque a gente sabe que entre 3 nós consecutivos tem sempre uma onda completa. Tá? Então, a distância entre 3 nós consecutivos é igual a um comprimento de onda. Beleza? Mas a pergunta que ele fez é qual a distância entre 2 nós consecutivos? Tá. Então, se eu descobrir a distância entre entre 3 nós, que é um comprimento de onda, a distância entre 2 nós consecutivos vai ser a metade do comprimento de onda, né? É lambda sobre 2. Então, por isso que eu vou aqui determinar quanto vale o lambda. Então, tá lá, a velocidade, o problema deu, 340 metros por segundo. O lambda a gente vai determinar e a frequência igual a 680 Hz. Isola o lambda aí, vai ficar com lambda igual a 340 sobre 680.
Isso daqui vão dar igual a 0,5 metros ou 50 centímetros. Beleza, esse é o comprimento de onda, não foi isso que ele perguntou. O comprimento de onda é a distância entre 3 nós, sempre. E a gente quer a distância entre 2 nós, é isso que o problema perguntou, que é lambda sobre 2. A gente descobriu lambda, então lambda sobre 2 vai ser 0,25 metros, ou seja, 25 centímetros. Ok? 25 centímetros está aqui, é o item C. Então, fechou o primeiro problema. Qualquer dúvida, gente, se ficou alguma dúvida nesse problema, rever aqui essa aula anterior, né? Ou rever a minha explicação desse exercício, ou aparece lá no atendimento para tirar a dúvida. Bom, vamos fazer o exercício 3 também. Então, o exercício 3 é o seguinte, a gente tem um músculo que sopra a extremidade aberta de um tubo de 25 centímetros de comprimento, fechado na outra extremidade, emitindo um som de frequência de 1700 Hz. Então, veja a primeira dica do problema. A gente tem um tubo que é aberto numa extremidade e fechado na outra. Então, é o que a gente acabou de ver, é um tubo fechado em uma das extremidades. Bom, ele diz que a velocidade do som no ar, nas condições de experimento, é 340 metros por segundo. Ou seja, as ondas que são geradas por esse tubo se propagam no ar, e a gente sabe que a velocidade da onda no ar é de 340 metros por segundo. Dos diagramas abaixo, aquele que melhor representa a amplitude de deslocamento da onda sonora estacionária no tubo pelo sopro do músculo é qual? Bom, vamos lá. A gente acabou de ver na teoria que um tubo sonoro aberto em apenas uma das extremidades, ou me corrigindo, um tubo fechado, né, que ele é aberto apenas em uma das extremidades, necessariamente na extremidade aberta tem que ser um ventre e na extremidade fechada tem que ser um nó. Então, vamos olhar as figuras que a gente já consegue eliminar alguma coisa. Na extremidade aberta aqui, não está sendo um ventre, está sendo um nó. Então, pode eliminar. Tinha que ser um ventre na extremidade aberta. E também tinha que ser um nó na extremidade fechada, e está sendo um ventre. O item D está dentro dessa condição, o item C parece que sim também, né? Já o item B está errado, totalmente o contrário, né? A gente tem ventre aqui, onde está fechado, deveria ser nó. E onde está aberto tem um nó e deveria ser um ventre. E o item A também está errado, uma vez que na extremidade fechada a gente não tem um nó e deveria ser um nó. Tá? Então sobrou só o item C e o item D. Então qual dos dois está correto, né? Vamos avaliar. Para isso, o que eu vou fazer? Como é tubo sonoro fechado, vou pegar a equação de tubo sonoro fechado, que é Fn igual a NV sobre 4L. Eu não sei qual que é o harmônico que o tubo estaria vibrando, porém eu sei que ele está vibrando a 1700 Hz. Então essa frequência aqui, não sei se é F1, F2, F3, F4, F5, mas eu vou descobrir qual que é esse valor desse N. Mas o fato é que ele está vibrando a 1700 Hz. Então eu vou descobrir qual que é o número do harmônico. Para que eu vou descobrir o número do harmônico? Porque o número do harmônico vai me dizer quantos quartos de comprimento de onda tem ali dentro. Tá? Então, N vezes o V, que é 340 metros por segundo, a velocidade do som no ar, dividido por 4, e vezes o tamanho do tubo, que é de 25 centímetros. Se você fizer essa conta aí, né, isolar o N, você vai descobrir que o valor desse N dá exatamente 5, ou seja, ele está no quinto harmônico, vibrando no quinto harmônico esse tubo sonoro. O que quer dizer ele vibrar no quinto harmônico? Vamos abrir aqui de novo. Ó. Quinto harmônico, o F5, quer dizer que tem 5 quartos comprimento de onda ali. Um quarto, mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto. Então a nossa figura representativa lá do exercício tem que ter essa cara que está representada aqui. Então vamos lá ver a figura. Então, olha a figura para o item D. Um quarto, mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto. 5 quartos de comprimento de onda. Então, o item D é correto. Essa é a figura representativa. Vamos ver o item C, por que está errado? A gente tem um quarto, mais um quarto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quartos de comprimento de onda aqui, que não confere com o resultado que a gente encontrou. Certo? Então, para 1700 Hz, deveria ser o N igual a 5. Então, 5 quartos de comprimento de onda. Então, somente o item D é o correto. Tranquilo, gente?
Então, exercício bastante conceitual, né? Tem que entender bastante a parte ali do que é harmônico, o que significa o N ser igual a um valor qualquer ali, que tem quartos de comprimento de onda, ou meio comprimento de onda, se for no caso de tubo aberto nas duas extremidades, né? Para conseguir fazer esses exercícios. Tá legal, gente? Bom, tem bastante exercício para vocês fazerem ainda, tem mais alguns exercícios nessa lista aí, né? Que eu coloco para vocês como material suplementar também. E também vou procurar alguns outros exercícios para vocês ali no YouTube. Vou deixar o link para vocês assistirem outros exercícios resolvidos. Tá legal? Qualquer dúvida, reveja essa videoaula, né? As anteriores também. E compareçam também ao atendimento para sanar as dúvidas de vocês comigo. Toda quarta-feira à tarde, às 3h45 da tarde. Tá legal, gente? Até a próxima aula que eu vou gravar para vocês. Tchau, tchau!